Olá, boa noite. Vamos aqui numa live com o meu amigo Tércio Vitor. Vamos lá, Tércio. Vamos ver aqui se ele já está entrando. Ele já vai me chamar. Aí nós vamos já começar a bater um papo aqui. Com o meu amigo Tércio. Valeu, Doriva. Tá sumido, meu amigo. Abração. Fala, Tércio. Tudo bom? Deixa eu baixar aqui que você entrou bem alto aqui no meu ouvido. E aí, meu amigo, tudo bom? Maravilha, e você? Joia, tá me vendo bem, ouvindo bem, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Maravilha. Até que a internet não nos separe, tá tudo excelente. Pois é. A internet está mediando muita coisa nesse tempo, meu amigo. E aí, como é que você tá? Quanto tempo? Bastante, né? Prazer estar aqui contigo. Prazer. Prazer enorme. Nós não conhecemos um projeto específico, né? Lá, não sei nem quantos anos faz e é bom a gente não falar, né? Porque senão entrega a idade, né, Tércio? É verdade. Ah, mas eu não me incomodo, não. Essa semana eu fiquei até mais velho. É mesmo? Parabéns. Parabéns. Obrigado. Muitas felicidades. Pois Obrigado. Eu costumo dizer que nem é mais velho, é mais maduro, né? Pois é. Mais maduro, mais experiente. Se bem que pode ser mais experiente em muitos casos, não é o seu caso, mas em muitos casos é só mais experiente, não mais maduro, né? Nós vemos que a maturidade é um desenvolvimento que nem sempre vem com a experiência, né? E isso pode ser até assunto para a gente hoje, né? Já que a gente vai entrar aí sem pauta, a gente vai falar sobre equilíbrio. Equilíbrio é vago, né? Então, vago não, é extenso, né? É amplo. Dá para a gente conversar de muita coisa. E sem pauta é melhor, eu prefiro, né? Eu também, é uma situação que eu gosto também, apesar de fazer muito tempo que eu não falo dessa forma, né? Legal. Mas eu gosto bastante. Normalmente, as minhas lives, até para ajudar os parceiros, a gente sempre ajuda na sugestão de um tema, etc e tal, mas eu gosto dessa espontaneidade também. Eu acho gostoso, eu acho legal porque às vezes falta tempo para terminar o assunto, porque a conversa boa sempre vai longe, né? E não tem tempo para acabar, né? Isso é algo que nos une como seres humanos, né? Conversar, né? Tem aquele conto antigo, né? Não sei se é árabe ou judeu, ou judaico, que diz que duas pessoas que se encontram cada um com seu pão, cada uma pode sair ou com o pão que carregava ou com um pedaço do pão do outro. Mas duas pessoas que se encontram com ideias e com histórias, saem com as que trouxe e também com as que obteve naquele encontro, né? Então, todo encontro pode ser muito produtivo, pode ser muito rico, né? E normalmente né? E eu vou mais além. Além da ideia propriamente dita, tem as sugestões, né? No sentido mais amplo da palavra, as sugestões, elas fomentam ideias. Sim. E sempre há um lado agregador nesse sentido, né? E assim, Bora lá. E é o que eu espero hoje para nós aqui, né? Nossos ouvintes, que estiver participando. Com certeza. E uma das suas sugestões eu achei bastante interessante, pertinente e contemporânea, né? Que é a questão do equilíbrio, né? Sim. E eu vejo que você está trabalhando bastante com a questão do equilíbrio físico, né? Que é uma das dimensões do ser humano, né? E eu achei bem interessante porque, ao que eu me lembre, pelo menos, né? Salvo engano, você não trabalhava quando nos conhecemos com essa parte do equilíbrio da parte física, né? E achei interessante isso, porque como é importante, né? Antes da pandemia, eu me aventurei na academia, né? Em 2019, eu fui bonitinho para academia, venci um gigante aí que era nunca ter entrado em uma academia. Tava indo bonitinho. Aí entrou a academia, acabei deixando. Mas assim, foi uma experiência incrível, porque de fato muda, né? Muda a nossa percepção de corpo, muda a nossa percepção de tempo, muda uma série de percepções e achei uma experiência incrível. E estou muito desejoso de voltar
a fazer atividades físicas, né? E eu vejo que você está bastante dedicado e empenhado nessa área, né? Então, eu vou trazer aqui algo revelador para você, tá? Mas quem tem me acompanhado já nas lives que eu faço já sabe um pouco disso. E quem me conhece há mais tempo que você sabe também. Eu tenho toda a minha história de vida também ligada às atividades físicas. É Eu mesmo? nunca abri mão disso. A atividade física, para mim, ela é uma necessidade orgânica. Eu Sem pratico desde os dúvida. 7 anos de idade. Eu pratico desde os 7 anos de idade ininterruptamente. Uau! E, e eu já quebrei, inclusive, alguns paradigmas. Como, por exemplo, a corrida. Eu corro desde os 14 anos. Eu tenho 59, ou seja, faz Aham. 45 anos que eu corro. Uau! Eu já participei de maratona, eu já participei de corrida de média distância, de longa distância. E na época que eu corria, eu quebrei um paradigma, porque hoje a corrida ela é uma das atividades que ela caiu no gosto do brasileiro e da preferência do brasileiro. Uhum. Em alguns casos, ela está à frente até inclusive do futebol, por incrível que pareça. Sim. Hoje é muito comum hoje ter grupos de corridas, né? É. E sobretudo entre as mulheres, está crescendo a cada dia, novos grupos estão surgindo. Então hoje a corrida virou uma coqueluche. Sim. Mas no meu tempo não era assim, eu tinha que quebrar alguns paradigmas. Eu sempre gostei de correr em lugar arborizado, Tá. onde tem mais oxigênio puro, né? Lugar Aham. arborizado. Para eu chegar nos lugares arborizados, eu tinha que passar nas ruas movimentadas, né? Sim. Para Sim. poder chegar lá. E era muita chacota, cara. Aí, Uhum. bobão, seu trouxa, só você quer correr, vai para São Silvestre, vai. E você tinha que fechar os ouvidos, né? Então, a corrida, além dela ser no passado uma atividade solitária, que requer muita disciplina e determinação Sim. interior, Aham. você ainda tinha que lidar com as questões exteriores Tá. para poder vencer, né? Sim. Mas eu venci tudo isso e hoje eu vejo com alegria, né? Os grupos de corrida surgindo. E a Sim. corrida é uma das atividades que está à disposição de todas as pessoas, sem muito custo, sem nada. É. E ela é muito boa, muito boa. Por exemplo, hoje eu ia fazer essa live aqui agora à noite, né? Uhum. Então não deu para eu correr de manhã bem cedo. Então, 1 hora antes eu parei aqui, fui lá na esteira e corri 5 quilômetros. Uau! Então Que legal! isso é muito bom, porque do ponto de vista da ciência, libera dopamina, libera serotonina, libera adrenalina. Você volta novo, você volta outra, né? Sim. Sim. E você estuda esses efeitos químicos no corpo? Você traz esse tipo de conhecimento também? Trago, porque na real é assim. Em 2008, eu estava participando de competições de corrida da Adidas. Tá. E aí eu andei treinando em algumas academias e eu despertei interesse de alguns treinadores, né? Inclusive de outras modalidades, boxe, o boxe e o Muay Thai, ele é um treinamento fundamental para a corrida. Então eu comecei a treinar boxe, comecei a treinar Muay Thai e treinar para competição de corrida mesmo, forte, né? Tá. Então eu visitava muitas academias na cidade de São Paulo, isso em 2008. Uhum. E eu sou um observador do comportamento humano, disso acho que você Sim. sabe, né? Há muito Sim. tempo. Sim. Então, uma coisa que me intrigava muito é por que as pessoas, né, uma pergunta que não quer calar, por que as pessoas se matriculam em academia, fazem um plano anual, pagam antecipadamente, mas não passam da terceira semana de treinos? O interessante é que a gente paga em dia e não acontece nada, né? Tá pago e não É, acontece nada. na verdade a pessoa paga porque a parte mais sensível do corpo é o bolso. É. Aí Pois é. ela tem a ilusão de que ela vai pagar antecipada e ela vai frequentar. É. Mas não acontece isso
E os donos de academias, os personal trainers, não têm uma resposta para isso. Tá. Porque eu comecei a investigar, comecei a pesquisar, visitei redes de academia, conversei com donos, até com o profissional do marketing dessas redes de academia eu conversei. E nenhum deles tem uma resposta para isso. Aí eu comecei a conversar com os alunos mesmo, e sobretudo as mulheres, que eu tinha que escolher um nicho, escolhi as mulheres. Sim. Perfeito. Então você quer ver uma coisa interessante? Eu usei todos os recursos que eu tenho, da economia, do marketing e de outras ciências que a gente estuda aí, como neurociência, psicanálise, programação de linguística. Então é o seguinte, eu usei 4 variáveis básicas de comportamento de consumo para poder identificar onde está a dor desse pessoal. Né? Então veja bem que interessante isso. As 4 variáveis, elas são desejo, necessidade, expectativa e problemas. Essas são as 4 básicas. Tem outras, mas essas são as básicas. Tá. Então eu uso essas 4 para investigar. Então vamos lá. 54% da população brasileira, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tem sobrepeso. 54%? Certo? Dá mais de 100 milhões de pessoas no Brasil com sobrepeso. E 20% dos nossos jovens são obesos. Tá. Então, a gente tem mais da metade da população com sobrepeso. E eu fiz uma pesquisa através do Facebook Insight. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que 50 milhões de mulheres no Brasil, só no Brasil, querem emagrecer. Então elas têm o desejo. Primeira variável, elas têm o desejo de emagrecer. Tá. E elas sabem também que, embora a internet esteja cheia de fórmulas mágicas e dietas miraculosas, mas elas têm consciência que, para elas emagrecerem de uma forma saudável e consistente, elas necessitam, segunda variável, necessidade, elas necessitam de atividade física regular e de uma reeducação alimentar. Ok. Segunda variável. Terceira variável. Com essas 2 variáveis, ela cria uma expectativa, terceira variável. Ela cria uma expectativa de ter o corpo que ela sempre quis. Sim. Ou seja, visivelmente aceitável para ela e funcionalmente saudável. Ok? Então, nessas 3 variáveis, nós estamos bem. Aí chega a quarta, ela tem um problema. Quarta variável, problema. Aqui reside a dor. Por quê? Porque ela sente muita preguiça, tanto para treinar quanto para fazer dieta. Aqui reside a dor dela. Então, num processo de emagrecimento só com a nutricionista, ele está incompleto. Um processo de emagrecimento só com o personal trainer, ele está incompleto. Por quê? Porque existe esse gap que nenhum e nem o outro consegue resolver. Entendi. Então eu criei um método chamado MFC de emagrecimento. É um método que cai como uma luva nessa brecha e complementa esse processo. Que interessante. O que é MFC? Método Fitness Coach de emagrecimento. Eu vou trabalhar nessas questões internas dela para minimizar a preguiça e indisposição. Para ela treinar e fazer dieta. Então, o método ele é alicerçado em 3 pilares, que são eles: disciplina, foco e ritmo. Ok. Mas não é disciplina. Assim, essas palavras são palavras hoje muito comentadas, jogadas ao vento, né? Sim. Mas não é isso. Quando eu falo de disciplina, e quando eu escolho o público feminino, eu tenho que tomar muito cuidado para falar isso, porque a mulher, ela é multitarefa. Ela é extremamente disciplinada para muitas coisas que ela faz. Sim. Com certeza. A disciplina que falta para ela é justamente para o treino e para a dieta, dado o desgaste que ela já tem de tantas demandas ao longo do dia. Sim. Então, o que a gente faz no método? A gente desenvolve nela uma personalidade disciplinada para os treinos e para a dieta.
Ô, Tarso, deixa eu te perguntar alguma coisa aí, nesse ponto que eu achei muito interessante da disciplina. Por quê? O nosso tema principal a gente colocou como equilíbrio, né? E eu penso que um dos fatores que mais desequilibram uma pessoa ultimamente, pelo menos a mim, me atinge bastante, é a questão da falta de disciplina. Por quê? Nós temos uma tendência, ou pelo menos na minha personalidade tem, de começar muitas coisas, né? Então a gente começa e para no meio, né? Então assim, quando você coloca lá depois a expectativa e tudo mais, a gente tem expectativas quando a gente começa uma atividade ou um negócio, ou enfim, qualquer coisa na vida, a gente tem uma expectativa. Então começamos. Só que o latino e o brasileiro ele tem um problema sério com a disciplina, né? Isso é cultural, né? A gente sempre coloca aí os orientais como exemplos, né, de pessoas disciplinadas, pessoas que colocam realmente disciplina, foco e ritmo de uma forma muito palpável. Você olha um japonês assim e você dá para pegar a disciplina dele na mão, né? E infelizmente isso não faz muita parte da nossa cultura. Como que a gente consegue, que método que você usa, enfim, me dá alguma coisa para melhorar a disciplina também, né, que na parte que atinge o corpo. Eu acredito que nós somos seres tricotômicos, né? Acredito que nós temos aí dimensões que vão além, né, do corpo físico, né? Então, assim, deve ter alguma ferramenta inteligente aí sua com 3, 4 pontos que nos ajuda a treinar a disciplina, porque eu acho que é um treino, como tudo deve ser uma busca e um caminho para a obtenção da disciplina. Acho que ninguém pode chegar e dizer, sou completamente disciplinado, né? Acredito que disciplina é algo que se treina diariamente, né? Sim, justamente, você tocou na questão. Essa conversa nossa aqui, para quem está participando, está trazendo uma tomada de consciência e, a partir de então, essa consciência pode se expandir nesse sentido. Agora, a disciplina é algo totalmente prático, que precisa ser praticado e, sobretudo, nas circunstâncias onde ela apresenta uma fraqueza. Sim. Entende? Então, no método, por exemplo, eu ensino as pessoas quando não tem problema nenhum em ser disciplinado e assistir série do Netflix, né? É uma disciplina muito comum. Muita gente não precisa exercitar isso, né? Agora, obter disciplina naquilo que nos desafia é o grande desafio, né? Guardados os trocadilhos aí. Porque, na verdade, você falou aí, o brasileiro ele é perito em procrastinar. Pois é. E a gente procrastina como se fosse algo assim tão simples. Tão simples, né? Tô com preguiça, não vou fazer agora não, depois eu faço. E sem consequências, né, Terço? Então, a gente não sabe qual é a reação química no cérebro nesses simples atos de jogar a coisa para frente. Sim. E eu vou explicar aqui agora bem rapidamente, só para você ver que não é tão simples assim. Procrastinar é simples, mas o efeito disso, ele é devastador. Era a palavra que eu ia usar. Eu ia dizer, deve ser devastador. Você já... devastador. Porque, veja bem, vamos imaginar, você precisa ir treinar hoje, depois da live você tem que ir treinar. Aí você fala assim, putz, que preguiça, cara. Eu tô em êxtase, eu gostei demais dessa live, eu vou embora para casa, eu vou ruminar, não vou treinar. Uhum. Né? Ou eu tô cansado, tô com preguiça. Então, veja bem, quando você... Só fazendo um parêntese, a maior demanda hoje, graças a Deus, e o maior viés da humanidade, no meu ponto de vista, se a gente tiver tempo, a gente vai entrar nisso. O maior viés da humanidade hoje, na minha percepção, é a falta de autoconhecimento. Com certeza. Então eu tenho uma máxima que eu digo assim, o autoconhecimento nos cura, quando não aponta um caminho para. Uhum. E essa questão de procrastinar é totalmente falta de autoconhecimento, porque se as pessoas conhecessem a reação química do cérebro no ato de procrastinar, ela pensaria 2 vezes para procrastinar. Tá. Eu vou dizer aqui o que acontece.
do ponto de vista da neurociência e de outras ciências também. Você está determinado em treinar hoje. Chega na hora de ir para o treino, você sentiu preguiça, e você fala, tá tudo bem, amanhã eu vou estar melhor e vou. Mentira, amanhã você vai estar pior. Sim. Por quê? Porque, na verdade, assim, quando você procrastina e você vai para casa, põe a cabeça no travesseiro, você começa a pensar, putz, hoje eu deveria ter ido treinar e não fui. Aí vem a culpa. Aquela desculpa que você deu antes, perde o valor no momento da culpa. Né? Culpa. E o pior, a culpa, ela traz o arrependimento e libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Uau. Então, veja bem, isso já vai prejudicar teu sono. Tá. Porque você vai ter uma sobrecarga de estresse, de hormônio do estresse, certo? Agora, se fosse só isso, estaria bom. Vamos imaginar a situação de você indo treinar. Quando você vai treinar, independente do treino que você fizer, você vai liberar dopamina e serotonina. Okay. A dopamina e a serotonina, elas são os dois neurotransmissores básicos que proporcionam um equilíbrio. Uma traz adrenalina, traz dopaminérgico, que é o que te faz ficar pilhado, e a outra te traz o prazer e o bem-estar. Tá. Qualquer atividade física libera simultaneamente esses dois neurotransmissores. Ok. Certo? Então você já vai estar mais pilhado, com mais adrenalina, com mais dopaminérgico, para assumir desafios, estar mais motivado e ao mesmo tempo você está com mais prazer e bem-estar. Tá. O fato de você não ter ido, você obstruiu essa liberação, porque você não treinou. Então você obstruiu a liberação dos dois. E em contrapartida, você ainda tem a liberação do cortisol por causa da culpa. Tá. Por causa da culpa. Então, no dia seguinte, a tua noite vai ser muito dificultosa, pode prejudicar até teu sono. Você levanta o outro dia mais cansado, mais irritado, mais estressado, e o seu dia vai ser bem mais complicado e você vai ter menos energia psíquica para ir treinar naquele outro dia. Tá. E isso você vai repetir 1, 2, 3, 4 vezes, chega uma hora você fala, não dá mais, né, para mim. E aí é interessante que, assim, você citou que dopamina e serotonina, elas estabelecem conexões, isso tem um efeito de conexões neurais mesmo, né? Então, assim, quando você fala sobre expandir a consciência, eu entendo que isso, quando a gente pensa isso, a gente pensa só num caráter transcendental, metafísico. Mas isso tem origens e implicações físicas, né? Hoje a gente fala bastante sobre elasticidade mental, né? Então, assim, quando a gente lida com crianças, quando a gente... elasticidade cerebral, enfim... quando a gente lida com crianças, a gente observa isso, né? As crianças hoje têm uma elasticidade diferente do que aquelas de outros tempos que tinham outros estímulos, né? E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai comprometendo neurotransmissores, etc. e tal. Então aqui você está dando uma receita para a gente reativar e fazer com que o nosso cérebro trabalhe melhor. E isso entra na questão do autoconhecimento, né, que é autoconhecimento não só sobre como eu sou, mas também como eu funciono. Né? Então, isso é incrível, isso é fantástico. E assim, autoconhecimento é algo que, para mim, e aí deixa eu compartilhar um pouquinho aqui do que eu entendo hoje sobre autoconhecimento. Né? Eu entendo que autoconhecimento é algo que não é natural do ser humano. Sabe? Por que isso? Olha agora, se a gente for analisar a nossa fisiologia, né? Para onde estão virados os nossos olhos? Estão virados para o outro. Os nossos olhos não estão virados para nós. Então, a nossa fisiologia, a nossa estrutura, a nossa arquitetura física, ela é feita para um ser para compor um ser que depende e olha para o outro. Né? Então, nós estamos sempre olhando para os outros. Então, para olhar para nós mesmos, é necessário um esforço intencional. Sim, com certeza.
Né? Mas, é aquela coisa, né? Só eu posso dizer que o seu dente está sujo, só eu posso dizer que tem alguma coisa no seu olho, só eu posso dizer que tem uma coisa na sua barba. Por quê? Porque é dialético, né? Para eu me conhecer, eu preciso de uma intencionalidade, né? E isso implica na aplicação da disciplina. Então, assim, essa tríade que você traz, disciplina, foco e ritmo, é muito, muito interessante e prática. E na questão do foco, por exemplo, você sabe que todos os nossos movimentos corpóreos, ou seja, do nosso corpo, eles são automáticos. Então a gente age mais na competência inconsciente. Tá. A gente aprende a andar quando criança. Sim. E depois a gente não para mais para pensar, para dar um passo. Sim. Então, todo movimento é automático, inclusive para comer. As pessoas que praticam gula, elas comem no inconsciente. Elas sabem que já tem uma saciedade, elas sabem que ela já comeu o suficiente para estar alimentada, mas enquanto ela vê o alimento, automaticamente ela quer comer pela gula. Isso é automático. Tá. Nessa pandemia, por conta do home office, muita gente ganhou mais sobrepeso também por conta disso. Eu ia comentar contigo que na escola nós estamos observando isso. As crianças e adolescentes voltaram, assim, numa uma proporção muito grande e preocupante, obesas. Pois é, porque eles estão em casa, mesmo as crianças, se estivessem estudando online, os adultos trabalhando, ou mesmo assistindo Netflix, etc., eles levantam automaticamente e visitam a geladeira toda hora. Sim. Vai lá, pega o docinho, volta, come, e nem sabe que gosto tem. Foi um movimento totalmente automático. Ele vai perceber isso quando vê que a roupa não está servindo mais, que os pneuzinhos de gordura estão salientes. Então, todo movimento é automático. E para treinar também é assim. Tá. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade tão grande, uma luta interna, um conflito muito grande para chegar até o ambiente de treino. Seja ele em casa ou seja na academia. Ok. Aí quando chega ali, em vez de aproveitar bem aquele tempo para treinar, ela gasta muito tempo sem treinar. Ela vai para o vestiário para trocar de roupa, 15 minutos fazendo selfie, enviando para as amigas e os amigos para dizer que está treinando. Afinal de contas, se não postar, não funciona, né? Igual a vacina. Se não postar, não tem efeito. Aí quando chega no treino propriamente dito, ela faz um movimento, aí tem aquele intervalo bem curto, ela para postar de novo, para bater papo, enfim. Aquela 1h30 de treino, ela treinou no máximo meia hora e ainda fez os movimentos tudo errado. Por quê? Porque sem foco. Então, o que a gente ensina no método é ter uma consciência corporal, é fazer uma conexão da mente com o corpo na hora do treino. Para você saber você conectar a tua mente no movimento daquele músculo que você está exercitando. Não, mas peraí, volta aí. Não, mas volta aí. Como que é esse negócio de conexão da mente com o corpo? Que isso é incrível, porque, de novo, vou me remeter ao oriental, né? Me parece que o oriental tem isso quase que de uma forma mais do que cultural, né? Então você vê lá aquele senhorzinho octogenário lá no Ibirapuera, né, fazendo movimento assim, que você fala, gente, eu não consigo nem pensar em eu praticando aquilo, né? E ele tá ali e você vê que ele tá fazendo conscientemente, não é um movimento automático, ele está fazendo aquilo conscientemente. Existe uma conexão visível, palpável ali, né? Então, como que é isso? Isso não é natural pra gente? Não é. É um exercício que eu ensino no método, né? Tem que praticar. Você treinar... Não, dá um spoiler aí, dá uma dica aí pra gente. Como é que... A gente tem um pressuposto no coach e na mentoria, e nas ciências também, que estudam a mente humana. Tudo que você foca, expande. Tá. Pega esse conceito que faz toda a diferença. Tudo que você foca, expande. Tá. Então imagina, tem gente que vai para a academia treinar e treina sem foco, então faz os movimentos tudo errado. E ali, depois de 2 ou 3 meses, olha para o espelho e não vê o resultado desejado. Certo. Aí fala, não está funcionando para mim, eu estou sentindo só dor, eu vou abandonar isso aqui.
Ok. Mas tem uma série de fatores aí envolvidos nisso, inclusive a falta de foco. Porque se você treinar, você tem que treinar o bíceps, por exemplo, você tem que sentir e perceber na sua mente o movimento desse músculo aqui, ó. Qualquer outro músculo que você estiver movimentando, o teu movimento está errado. Você só vai perceber isso se você estiver focado no movimento que você está fazendo. Ok. Isso serve para o bíceps, para o tríceps, para qualquer músculo. Até para alongar, eu alongo, eu sinto a elasticidade das fibras aqui, ó, porque eu não estou só fazendo um movimento de corpo, eu estou fazendo junto com o corpo a minha mente. Ela está totalmente concentrada aqui. Tá. Isso traz resultado. Eu chamo isso de consciência corporal. Então, a gente ensina. Tem uma técnica para isso. A gente ensina isso com exercícios dentro do método para que haja isso. Então, aqueles 1 hora, 40 minutos, 1 hora e meia. Interessante que quando você desenvolve o foco, você vai perceber que você não precisa nem de 1 hora e meia, 2 horas para treinar. 40 minutos você treinando bem focado, você tá bem. Tá. Até porque se trouxesse essa máxima que você trouxe do que foca, o que a gente foca se expande, entendo que se houver um foco mesmo concentrado, deve expandir inclusive o resultado dessa ação, né? Sim, eu vou olhar para os meus bíceps e eu vou ver que ele está ficando mais definido. Se for questão de crescer, eu vou ver que ele está crescendo. Por quê? Porque no exercício de hipertrofia, eu estou fazendo o movimento certo. Tem cara que vai na academia e movimenta o corpo inteiro, menos o bíceps. Tá fazendo o movimento errado. Tá, mas me fala uma coisa, então. Vamos pegar um afegão médio como eu, que não estou indo para academia, mas que às vezes eu boto uma bermuda, um tênis e vou caminhar. Como que eu pratico, então, esse foco, essa conexão entre a mente e o corpo? Porque uma caminhada, às vezes a gente caminha para dar uma... não esvaziar a mente, mas eu não pratico isso, mas assim, para dar uma relaxada, vamos dizer assim. Então eu vou caminhar e como que nessa caminhada despretensiosa, vamos colocar assim, eu posso fazer essa conexão até para potencializar a própria caminhada. Porque isso é interessante. Acho que a gente trabalha muito com recompensa, né? Outra chave para o cérebro humano é a questão das recompensas, né? Então, assim, se você está dando uma recompensa de potencialização daquele esforço, então, como eu posso potencializar uma caminhada simples, que aparentemente é simples, mas se houver essa conexão, isso pode potencializar o resultado dela. Certo. A recompensa é uma coisa. Agora, a questão da conexão, ela é importante. Por exemplo, eu não gosto de correr falando. Ok. Então, eu não gosto de correr por vários motivos. Primeiro que tira a minha concentração da corrida e falar gasta energia, tira a minha energia também. Sim. Então, existem 2 tipos de caminhada. Aquele que você vai apenas espairecer, é aquela que você falou. Você pode estar um pouco mais relaxado, mas tem aquela caminhada que você vai fazer para queimar calorias mesmo. Essa exige um pouco mais de conexão. Você tem que ter uma passada certa, você tem que ter as passadas certas, você tem que ter a velocidade certa dela. E se você relaxar, se você perder a conexão, você perde a passada. E aí, na verdade, pratica, então, entra na pauta os 2 outros pontos, que é foco e ritmo. É isso? Sim. Você vai perder menos caloria. Por exemplo, você sabe que, por exemplo, que para você perder X 1000 calorias num dia, você teria que fazer uma corrida de 10 quilômetros, certo? Se for... É claro que na caminhada você não vai caminhar 20 quilômetros. Você estipulou ali que para você perder um determinado nível de calorias, você tem que caminhar 5 quilômetros numa passada num ritmo certo. Para você manter esse ritmo, você tem que estar focado nele. Sim. Você tem que manter o foco ali na passada, no jeito de... Olha, eu para correr, você vê que isso é tão possível na corrida e na caminhada, que eu fui fazer boxe e Muay Thai para aprender a sincronizar os membros superiores com os membros inferiores. Ok. Isso tem tudo a ver com o desempenho. Tá. Sabe?
No reto é de um jeito, na descida é do outro, na subida é do outro. Como é que eu posso ter resistência numa subida, gastar menos energia sem perder o desempenho? Tem tudo a ver com o movimento do corpo. Ok. E eu só vou fazer isso se eu estiver focado, conectado, né? Mente e corpo, Tá. unidos ali. Se distrair por qualquer momento, você perde a passada. Perdeu a passada, desconectou. Tá. É legal isso. E assim, durante o dia, vamos supor, eu tô aqui no escritório, né? É possível praticar isso também? Porque, como você falou, os nossos movimentos são muito automatizados, né? A gente muitas vezes não pensa naquilo que a gente está fazendo e a gente faz por hábito ou por automatismo. No dia a dia, assim, tem alguma coisa que a gente pode conectar dessa forma, intencional? Pode. Vou voltar para o autoconhecimento. Tá. As pessoas hoje, por causa do avanço das tecnologias, das ferramentas de comunicação e informação, elas estão fazendo 1001 coisa ao mesmo tempo. Sim. Você está no computador, você está com 10 abas abertas aqui. Uhum. Há um desgaste de energia mental estupendo nisso. Porque assim, ó, imagina assim, você está aqui, ó, eu estou conversando com você nessa live, aí chega um e-mail aqui, ó, aviso um e-mail. Aí eu dou uma clicada aqui, abri o e-mail. A minha mente, ela saiu desse foco aqui, ela foi para o outro. Sim. Certo? Aí eu vou ver, dou uma olhada para o e-mail, ela vai se concentrar naquele e-mail. Aí eu largo lá e volto para cá. Nessa transição de uma tarefa para outra, ela vai fazendo essa transição, ela gasta muita energia. Ok. Então, quando você saiu daqui, foi para lá e voltou, você já não está mais com a mesma energia, você gastou. Você imagina fazendo isso com um monte de coisas ao mesmo tempo. Sim. As pessoas têm a ilusão de que fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ela vai ganhar produtividade. Isso é um engano. Cientificamente está provado que você perde produtividade. Por exemplo, se você tiver... vamos imaginar que você terminou, você pegou 3 coisas para fazer. No mesmo tempo que você realizou as 3 coisas, eu fiz uma. Ok. Só que essa uma eu estava focada, a entrega foi total. Existem estudos mais recentes, descobertas da psicologia, de renomados estudiosos, de que você só se entrega por inteiro quando você coloca 100% da tua capacidade mental naquilo que você está fazendo. Tá. Se você pulverizou... Isso tem a ver, por exemplo, com... Eu já vi algumas técnicas que falam sobre essa questão da atenção focada, né? Então, sei lá, tem uma técnica, por exemplo, Pomodoro, não sei se você já ouviu falar disso, que você vai dedicar, sei lá, 5 minutos para alguma coisa, mas você vai pegar aquilo ali do começo ao fim ou gravado nesses 5 minutos. Então, dedicação total, sim. Você vai... Deu 5 minutos, parou, ok, parou, levanta, toma um café, toma uma água, ok, volto, outra tarefa, e vai. Tem a ver com isso, então? Sim, tem. Escuta só. Vamos imaginar que eu seja esse cara aí que você falou. Eu pego pontual, uma até o fim, outra até o fim. Você pegou 3 para fazer. Ok. No mesmo tempo você fez as 3, eu fiz uma. Só que essa uma minha é 100% de foco. Ela está perfeita. Tá. Certo? Foi entrega total. As suas, dessas 3 que você fez, talvez 2 delas tá meia boca. E você vai precisar refazer, retrabalho. Sim. Logo, o tempo que eu gastei foi menor que o seu, porque você vai ter que refazer aquelas 3, porque teve brecha ali, teve lacuna. Em alguma medida você vai ter que retomá-las posteriormente e você vai ter um tempo empregado nisso. Certo. O Jack Welch, que é o ícone da liderança moderna no mundo, ele tem um livro dessa grossura que chama Retrabalho. Tá. Ele aplicou um método na GE para eliminar o retrabalho, cara. Sabe? E você não consegue eliminar o retrabalho se você não tiver focado na tarefa em si. Ok. Certo? Por mais capacidade intelectual e cognitiva que você tenha. Em Oxford, na Inglaterra,
né, no Reino Unido, fizeram uma pesquisa, já não é muito recente isso, tá? Tá. Fizeram uma pesquisa dizendo que quando você faz mais de uma tarefa ao mesmo tempo, você perde 40% de produtividade e 10% de QI, inclusive. Uau! E é interessante que, assim, eu gosto muito de fazer analogias, né? Eu funciono muito bem comparando coisas, né? E se você pegar um computador e se você quiser travar um computador, é só você abrir um monte de aplicativos ao mesmo tempo. Computador, no celular, enfim, qualquer aplicativo tecnológico. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque ele está gastando energia, gastando as funções ali operacionais dele estão sendo consumidas e tem um parentesco com a nossa forma de nosso funcionamento cerebral. É interessante isso, cara. É bem interessante. Ó, só para você ter uma ideia, também fazendo analogia, hoje as marcas, olhando para o mundo corporativo também, o mundo do trabalho, as marcas disputam a atenção do consumidor. Sim. Certo? Então, certo. É uma briga muito forte pela atenção do consumidor. E essa atenção, ela está muito pulverizada. Você tem uma avalanche de ofertas, de marcas, de produtos. Né? De estímulos visuais, auditivos, o tempo todo. Você não tem condição de olhar todos. Você vai selecionar os mais atraentes. Sim. O que as marcas estão fazendo? Elas estão conversando com o inconsciente das pessoas. Elas estão usando muitos gatilhos mentais. Os gatilhos estão todos no inconsciente, no sistema límbico, na emoção. Então as marcas estão aprendendo, por conta disso, não conversar com o racional, o córtex, né, pré-frontal. Ele vai conversar com o sistema límbico. Então quem está escalando hoje é quem sabe conversar com o lado inconsciente das pessoas. E aí que vai entrar a cromoterapia, estudo das cores, né, no marketing, estudo dos estímulos visuais, auditivos, olfativos, né? Você entra no shopping, aquele cheiro daquela barraquinha de amendoim, avelã e coisas do tipo ali é uma coisa que é impressionante. Eles estão trabalhando a atenção. Sim, a atenção. Hoje é uma briga pela atenção e é por isso que surgem os TikToks da vida com dancinha daqui e acolá para poder te prender a atenção. Tá, porque como tem então uma intencionalidade nisso? Porque eu penso que a nossa vida, nós precisamos, você falou de autoconhecimento, né? Isso é algo que virou muito commodity hoje, né? Então assim, todo mundo fala em autoconhecimento. Mas eu penso que isso tem que ser algo muito mais próximo do nosso dia a dia, sabe? Então, assim, como que eu consigo lidar com a intencionalidade? Como que eu consigo focar melhor durante o dia, sabendo que esses estímulos acontecerão? Pois é, se você sabe, enquanto você não sabe, você está ignorante. Sim. Isso tem explicação científica e espiritual, né? Na Bíblia existe uma passagem que diz assim, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Sim. Então enquanto você não toma conhecimento disso, você está ignorante. O momento que chegou o conhecimento, você tem que fazer a sua consciência expandir nesse sentido. Certo. Você já sabe que você fazer mais uma tarefa durante o dia, você perde foco, você perde produtividade, você perde energia mental, até para pensar. Por exemplo, onde nascem as decisões e as escolhas? No inconsciente. O nosso consciente, ele só encontra uma justificativa plausível para aquela escolha, que nasceu lá no inconsciente. Então volta aí, isso é importante. Então assim, porque a gente acha que as escolhas se dão no racional. Não, elas nascem todas elas no inconsciente. Porque a gente pensa sempre assim, não, preciso pensar sobre isso. Pensar é algo racional, né? Então, as escolhas nascem no inconsciente, por isso que os gatilhos mentais, eu disse há pouco, as empresas, as marcas querem conversar com o inconsciente. Sim. Né? Por exemplo, vou falar de alguns gatilhos mentais. Essa oferta é só até amanhã. A vaga é limitada por 5 minutos. São tudo gatilhos mentais para fazer você decidir na hora, sem pensar. Sem a racionalidade, sim. Sem racionalidade. A racionalidade, ela serve para dar uma justificativa plausível para aquela escolha que já está no seu inconsciente. Ok. Mas acontece o seguinte, as pessoas,
as pessoas são assim, ó. A escolha nasceu no inconsciente, trouxe para o consciente, encontrou uma justificativa plausível, ali você tem que bater o martelo e decidir. Só que as pessoas não decidem e continuam pensando. Tá. É aí que Augusto Cury fala, né? Pensar é bom, pensar demais é ruim. Porque Sim. A escolha consciente, ela gasta energia e dá trabalho, cansa. Tá. Quando a mente consciente encontra uma justificativa plausível, tem que tomar a decisão e pronto. O líder tem que ser ousado para decidir e resiliente para sustentar a decisão. Sim, sim. Agora, se chega esse momento que ela encontra essa justificativa plausível, você não decide, você continua pensando no assunto. Tá. Gastando energia. Chega um tempo, você vai cansar, você vai falar, meu, quer saber? Não quero pensar mais nisso. Faz desse jeito mesmo, você toma qualquer decisão. Certo. E aí você tomou uma decisão e continua carregando a dúvida, porque você não tem clareza e nem convicção de que você tomou a decisão certa. Sim, sim. Você tomou porque você já está cansado, sua mente cansou. Você tomou por uma contingência, né? Você tomou por uma contingência. Você não foi uma decisão, foi uma resposta dada uma situação que já estava posta. Mas aí você falou do inconsciente. Então, assim, eu entendo que a procrastinação, ela se dá muito no inconsciente, ou talvez até totalmente, e no consciente a gente encontra razões para explicar o porquê procrastinamos. Está correto esse pensamento? Desculpa nobre para atitude pobre. Perfeito. Perfeito. Porque você falou da recompensa, certo? É. Então como é que você vê a procrastinação de não ir treinar? Certo? Como é que você vence essa procrastinação? Você tem que dar uma justificativa plausível para o seu cérebro. Você tem que mostrar para ele qual a recompensa que você tem indo treinar. Porque ele é orientado por dois eixos, dor e prazer. Naquele momento que você não quer ir, você está sentindo dor. Você quer ficar em casa, relaxar, você não quer ir puxar ferro, você não quer caminhar. Tá. Mas você sabe que você precisa ir. Então, qual é a recompensa que você tem que dar para o teu cérebro? É aquela sensação de prazer e bem-estar que você sente ao voltar de um treino. Então, você tem que imaginar essa situação. Porque o cérebro, ele age pelo pensamento. Ele não sabe diferenciar o que é real do imaginário. Do imaginário, perfeito. Então, o processo, a reação química do cérebro se dá pelo pensamento. Quando você imagina aquela sensação gostosa que você tem pós-treino, então, você imaginar nisso, você vai trazer essa realidade para o teu tempo presente, que vai empoderar você psicologicamente para ir para o treino. Vencer a preguiça e ir para o treino. Aliás, isso é bíblico, né? A Bíblia diz que assim como pensa a mente do homem, assim é, né? Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo ensina como deve ser nossos pensamentos. Só positivos. Sim. Só positivos. Romanos 12:1 e 2, ele fala do que está vivendo o mundo hoje. A primeira doença do século, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a depressão. E a segunda maior do século é o transtorno de ansiedade. Uau! E o apóstolo Paulo diz lá assim, ó, não vos conformeis com este século, mas buscai uma transformação pela renovação da mente. Mente. E aí quando você fala de ansiedade, você está falando de excesso de futuro, né? Quando você fala em depressão, você está falando de excesso de passado. As pessoas não vivem o tempo presente, falta de foco. Exatamente. Falta de foco. Então, quando ela faz o método MFC, que é para questões de atividade física, ela leva para a vida. Sim. Ok. Ela aplica em todas as áreas da vida. Legal. Entende? A importância de você ter foco. Porque o próprio apóstolo Paulo, também ficando na perspectiva espiritual, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Sim. Mas esse avançando é uma ação contínua, é tempo presente. É gerúndio, né? Estou fazendo, né? Gerúndio. Então, a gente precisa... O foco é nos trazer para um único tempo
que realmente acontece na nossa vida, né? porque o futuro, Exato. O futuro não existe. Quando as coisas do futuro tiverem que acontecer, já não é mais futuro, é presente. Exato. Exato. Então ninguém faz nada pro amanhã. Por exemplo, você falou, me dá spoiler aí, como vencer isso aí? Toda vez que você falar assim, meu, hoje não dá, amanhã eu vou, mentiras. Pode ter certeza que você não vai. Ou você vai hoje, você não vai. Ou você não amanhã foi, é muito né? mais difícil. Você não foi. Amanhã é muito mais difícil. Então encontra uma recompensa para o teu cérebro para fazer hoje. E assim, é incrível, porque o tempo é uma dimensão que me aguça assim, a imaginação. Você vê que é uma dimensão que a ficção científica usa e abusa, né? Porque é algo, para mim, é fantástico, né? O tempo, para mim, é uma dimensão fantástica. E essa percepção de tempo, né? Olhando do ponto de vista espiritual, existe um Deus que é eterno, né? Então, um Deus que criou o tempo e que nos colocou em um tempo, né? Então, me parece que Deus criou essa dimensão tricotômica também, do tempo passado, presente e futuro, e ele está fora disso, ele não depende disso, né? Me parece que ele nos colocou nisso para que nós percebamos a eternidade dele, sabe? Então, assim, olhar para um Deus que está fora disso, para mim é muito incrível, fora do nosso conhecimento, fora da nossa natureza, mas nos mostra, né, que existe um cuidado sobre nós. E aí você citou a questão espiritual, né, e a gente está falando sobre equilíbrio de um ponto de vista amplo, né, e eu acredito mesmo, né, que nessas 3 dimensões do ser humano, né, a dimensão espiritual, que você já citou, a dimensão de alma, né? Então, a gente está falando aqui de ansiedade, de depressão, estresse, enfim, e a gente está falando de corpo, né? Só que a gente vê muito, pelo menos isso na minha história, eu vejo isso. Existem momentos na minha história que eu me dediquei a olhar para o corpo. Existem momentos na minha história que eu me dediquei a olhar para a alma. Existem momentos na minha história que eu me dediquei a olhar para o espírito. Quando a gente fala de equilíbrio, né? E aí se a gente pensar em equilíbrio no sentido bidimensional do equilíbrio, então pensa na balança lá da venda, né? O que é equilíbrio? É tornar igual os dois lados, né? Pensa num triângulo, num plano, né? A gente sabe que 2 pontos delimitam uma reta, 3 pontos um plano. Então pensa num plano, né? Num triângulo. E então esse plano, para você equilibrá-lo, você tem algumas forças impostas aqui, né? E antes da nossa live, você foi correr e eu fui dar uma olhada no dicionário. Eu vi que e uma definição bastante interessante sobre equilíbrio, sabe? Para física, equilíbrio é a condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam. Ou seja, equilíbrio depende de força. Depende do que você falou, de intencionalidade, de foco. Tem que querer equilibrar para equilibrar. O equilíbrio não é natural. Querer muito. Querer muito, porque as pessoas querem, elas tentam. Eu vou tentar, se der certo, bônus. Se não der certo, tem eu anestesiei a consciência, eu tentei. E tem uma desculpa, como é que é? Uma desculpa inteligente. Uma desculpa nobre, uma atitude pobre. As pessoas que querem muito, elas não tentam para ver se dá certo, elas fazem até dar certo. Perfeito. Ô Márcio, nós temos aí o que, mais 6 minutos de live, é isso? Tá contando para você? Sei lá, tá contando, é isso mesmo, tem 6 minutos, é isso aí. Caramba, deixa eu apressar aqui. Você entrou nesse MFC, eu estudo isso e montei isso em 2008, eu tenho 10 lives para falar só disso. Show. Mas eu quero avançar um pouquinho para falar um pouco mais além do corpo físico. Legal. E ver aqui, eu não sei quantas pessoas estão aí nos prestigiando, mas eu sempre faço isso, tá? Nas minhas lives, eu gosto de sortear pelo menos 2 sessões de mentorias gratuitas comigo. Legal. Ok? Então, no final aí, quem quiser, é só escrever eu quero, vai ganhar 1 hora de mentoria online gratuita comigo. Legal, nós temos 5 minutos aí, então, para quem tiver com a gente, escrever aí, eu quero. Isso. Aí os 2 primeiros já vão ganhar. Maravilha. Tá?
Então vamos avançar um pouco, vamos falar de equilíbrio no aspecto prático. Eu gosto muito de recorrer à sabedoria grega. Eu sou formado em economia, você também estudou filosofia, e lá em 1990 eu tive que estudar muito a nata da filosofia grega, né, o berço da sabedoria. Então, a Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles influenciaram muito na minha mudança de estilo de vida para melhor. Tá. E eu gosto muito deles. E os gregos, eles têm uma definição para a vida diferente da nossa. Gregos, eles definem vida em 3 aspectos. É a vida bios, que é relacionada ao física, que a gente está falando. Certo. A vida psique, Sim. que é relacionada a questões da alma, psicológica, e foi daí que surgiu a psicologia, né? Sim. Dessa vida psique. E tem a vida tisoi também, que está relacionada à vida espiritual. Então são 3 dimensões. Então o ser humano, ele é essa máquina que tem essas 3 engrenagens mestra, certo? Tá. Que é a vida biológica, a vida psicológica e a vida espiritual. Legal. Não adianta você usar apenas uma engrenagem que a sua máquina vai estar em disfunção. É isso aí. Para eu poder ter um corpo físico saudável, eu tenho que exercitar os meus músculos. Eu tenho que ganhar musculatura para eu ter força, resistência. De igual modo, é com a minha vida psicológica e com a minha vida espiritual. Elas precisam ganhar também musculatura. E isso se dá essencialmente pelo exercício diário. Então eu ensino também nas minhas mentorias como fazer um exercício diário, não só da parte física, mas da parte psicológica também e da parte espiritual. Legal. Quando há esse equilíbrio, as desculpas vão ficando de lado, a procrastinação vai ficando de lado e a vida vai entrando em equilíbrio. Por quê? Porque as 3 engrenagens mestra estão funcionando regularmente. Perfeito. Perfeito. Isso coloca em equilíbrio. Sim. Isso coloca em equilíbrio. Isso dá razão para a vida. Isso te leva para o teu propósito. E hoje, quem não sabe para que existe, para que está aqui, sabe? Precisa encontrar um propósito. E o propósito é esse. Então, você estava falando aí das questões espirituais. Eu entendo pela minha crença, isso é muito particular, minha crença, que a nossa existência ela tem 3 estágios também. Ela tem o pré, o durante e o depois, o pós. Ok, sim. O pré está lá na escolha do Criador da vida, mesmo antes da fundação do mundo. Sim, certo? Perfeito, certo. No tempo, ele me colocou aqui, eu vim à luz. Sim. E quando completar esse ciclo aqui, existe um pós. Perfeito. Esse é eterno. Sim. Esse é eterno. Então, sintetizando, dentro desse processo com 3 etapas, a etapa mais curta é a que a gente vive aqui e agora. É isso aí. Perfeito. Então, você não pode perder tempo. Você não pode perder tempo. Você tem que viver cada minuto intensamente fazendo aquilo que você tem que fazer. Sim. Porque é o ciclo mais curto, é a etapa mais curta da existência. E outra, as pessoas se preocupam com o legado que vai deixar. A preocupação maior tem que ser com o legado que você vai levar. Porque quando você passar para uma outra etapa, você vai ter que prestar conta com o autor da vida o que você fez durante o teu ciclo aqui, que ele te colocou aqui. Faz sentido isso? Sim, é legal isso. É uma boa reflexão. Sim. Então a gente não pode perder tempo. A gente tem que viver intensamente tudo aquilo que a gente tem para fazer. O fato de deixar de fazer aquilo que precisa ser feito me incomoda bastante. Tá. Me incomoda muito. Porque eu tenho essa consciência de que dentro desse processo existencial meu, dessas etapas durante e depois,
a durante é essencialmente de minha responsabilidade. Sim, perfeito. Perfeito. E eu preciso saber o que eu estou fazendo com essa vida que eu tenho. Eu acordo de manhã, muita gente não acorda, eu acordei. Sim. Mais um dia que foi me dado. Como diria o Vinícius de Moraes, né? Até que se prove o contrário, essa é a única, né? Pois é. Então a gente não pode perder tempo. A gente tem que procrastinar. Procrastinar é um veneno que precisa ser combatido. E o antídoto está sempre... Sim, o antídoto está sempre no próprio veneno. Eu ensino a extrair o antídoto do veneno. Legal, legal. Muito bom, Tércio. Meu, que prazer revê-lo, que prazer retomar essas conversas que não são só de ideias, mas são de prática. Eu acho que uma coisa que você sempre trouxe e agregou a mim, né, a minha história, foi conectar pensamentos e conhecimentos que são profundos, mas que são aplicáveis à vida prática, né? E eu acho que na nossa vida cotidiana, o Salomão dizia, né, que o muito saber às vezes é enfadonho, principalmente no final da vida, né? A gente vai se aproximando da madureza, né? E aí o muito saber enfadonho mas o saber aplicado, né, é saúde. É saúde mental, é saúde espiritual e é saúde para o nosso corpo. E que bela contribuição você trouxe para mim hoje. Tenho certeza que para pessoas que passaram aqui na nossa conversa também tiveram uma contribuição importante e relevante da sua experiência em relação ao autoconhecimento corporal, mental e espiritual. Que legal, que legal. Que legal. Deixa gravada essa live. Acho que para deixar gravado a gente precisa encerrá-la agora, na verdade. A gente tem aí 1 minuto e meio, 1 minuto mais ou menos. Deixa ela gravada. Vê quem quer a mentoria gratuita comigo, bônus, já escreve aí eu quero, não precisa ficar com vergonha não, pode escrever eu quero. Ou me adiciona no Instagram e manda um direct. Legal. Manda um direct, fala eu quero. E a gente vai combinar as agendas, aí eu dou uma mentoria, porque eu gosto de dar essa contribuição também. Sim. E lá a gente tem a oportunidade de falar mais customizado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Conversando com a história de cada um, né? Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Isso aí. Tércio, prazer enorme revê-lo, prazer enorme conversar contigo novamente, matar a saudade aí. E desejo toda boa sorte nesse final de ano, nesse final de ciclo aí de 2021, essa retomada, e que seu 2022 seja pleno e esplêndido. Amém. Se Deus quiser, a todos nós. De igual modo para você. Amém. E saúde, paz e vida longa. Amém a todos nós. Como dizem os amigos judeus, né? Até os 120. É isso. Isso. Mas viva cada minuto dele intensamente, sem procrastinar. É isso aí. Viva o agora, o hoje, né? Muito bom. Tércio, um grande abraço. Fica com Deus. Abração. Amém. Valeu, Amém. Até mais. Falou, tchau. Tchau.